eu quero posicionar para você o contexto das bem-aventuranças. Jesus aqui no capítulo 4, inicialmente ele enfrenta Satanás no deserto por 40 dias. Por 40 dias ele está sendo tentado no deserto. Quando termina, versículo 12 do capítulo 4, olha que interessante. Tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galiléia. E deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, para que pudesse se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz surgiu. Olha que interessante, Jesus ele sai da tentação, ele vai iniciar o ministério público dele. Ele ouve falar que João Batista está preso. Ele vai para aquela região e ele vai para Cafarnaum. Cafarnaum, para mim e para você, parece o nome de um lugar chique, porque a gente se acostumou. Mas Cafarnaum era a periferia da periferia. Um lugar esquecido. E Jesus vai para lá. O texto vai dizer aqui para a gente que aquele povo que estava em escuridão, quando vê Jesus, vê a luz. E como é que começa a pregação de Jesus? Essencialmente, qual é a pregação de Jesus? É o verso 17. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado, o reino de Deus chegou a vós. Então, a pregação de Jesus é: vocês têm que se arrepender. O tempo todo a pregação dele é essa. Aí, olha só que legal, Jesus está naquela região que eu te falei, periferia. E eles imediatamente, deixando as suas redes, seguiram-no. E indo dali, ele viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as suas redes, e ele os chamou. E eles, imediatamente, deixando o barco e seu pai, seguiram-no. Esses são 2 discípulos, a segunda dupla que ele chama. Versículos antes, ele chamou Pedro e André. Muito bem, aí ele continua andando pela região. Verso 23, e Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas. Então ele está pregando. Ele está entrando nas sinagogas. E pregando o evangelho do reino. Qual evangelho? Arrependei-vos. E curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todas as pessoas enfermas, acometidas de várias enfermidades e tormentos, os que estavam possuídos por demônios, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam-no grandes multidões de pessoas da Galiléia, e de Decápolis, e de Jerusalém, e da Judéia, e de além do Jordão. Você está percebendo quanta gente está sendo impactada? E nessa narrativa não fala quantas curas, são centenas. Porque a gente tem aquelas curas que estão narradas de pessoas específicas, e a gente fica só com essas. Mas tem muita coisa acontecendo aqui. Olha como começa o capítulo 5. E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo. Então, quais são as multidões que Jesus está olhando, gente? São as multidões do capítulo 4, concordam? É essa gente que ele foi na periferia visitar, essa gente que está sofrendo, essa gente que está assim, sem esperança, está na escuridão. É essa gente agora que ele vai pregar. O Sermão do Monte é o capítulo 5, 6 e 7. Vai no capítulo 7.
os 2 últimos versos. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Então presta atenção, Jesus ele prega no capítulo 5, 6 e 7, o texto termina dizendo, após a última palavra dele, que as pessoas ficaram admiradas da pregação dele. Por quê? E aí vem a explicação, porque ele falava como quem tinha autoridade, não como os escribas. Por que ele tinha autoridade? Porque ele foi lá na periferia. Porque ele se envolveu com as pessoas. Porque ele curou, porque ele pregou, ele ensinou, ele sabia o que ele estava fazendo. Então ele conquista a autoridade. E as pessoas se admiram. Amém? Então, o contexto do Sermão do Monte, gente, quando Jesus começa a pregação dele, ele vai identificando na plateia dele as pessoas para as quais ele tinha feito coisas, falado coisas, derramado bênçãos sobre elas. Aí agora eu gostaria que você ficasse em pé. Eu vou ler apenas para a nossa reflexão o versículo 6 do capítulo 5, em nome de Jesus. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Amém. A palavra abençoados, algumas Bíblias aí está bem-aventurados, outras Bíblias está escrito felizes. Felizes os que sofrem, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia, a Tua presença, a Tua bondade e o Teu amor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Se aqui tem irmãos, e certamente tem, irmãos que estão sofrendo ou já sofreram qualquer tipo de injustiça, em nome de Jesus, revela para a gente a Tua justiça hoje, Pai. Sê conosco, nos orienta, em Teu nome eu oro, amém. Pode se assentar. Olha só, as 2 palavras usadas aqui, fome e sede, no texto do Novo Testamento, no grego, elas são palavras enfáticas. Não é qualquer fome. O texto, quando Jesus está falando para aquelas pessoas, e ele conhecia a pobreza, a dificuldade, o sofrimento, a dor daquelas pessoas, quando ele está falando, felizes os que têm fome e sede, ele está falando de uma fome e de uma sede profunda. Ele não está falando daquela fome quando você está em casa, sem nada para fazer, todo mundo saiu, e você vai 10 vezes na geladeira para ver se tem alguma coisa. Não é? A primeira vez eu entendo. A segunda vez, eu acho que você acha que vai aparecer alguma coisa. A terceira, a 10ª é inexplicável. Sabe aquela fome assim? Eu estou com vontade de comer alguma coisa e eu não sei o que é. Quem já teve essa fome? Isto não é fome. Amém? Isso não é fome. Eu estou com sede. Aí o cara toma um copo de Coca-Cola. Isto não é sede. Só tem um líquido que mata a sede. Qual que é? Só. O resto te dá mais sede. Então, quando Jesus ele fala, felizes os que têm fome e sede, ele está falando de um sentimento profundo e essencial no ser humano. Fome e sede são necessidades que estão associadas à sobrevivência. Se você não comer, se você não beber, você morre. Portanto, Jesus está falando com gente que tem fome e sede, gente à beira da morte emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, até fisicamente, porque ele falava com muita gente pobre ali.
Mas se está à beira da morte, significa que ainda está vivo, não morreu. Tem esperança ali. Então, fome e sede fala de sobrevivência. Quando Jesus, ele vem no versículo 6 falando, felizes os que têm fome e sede, ele chega nessa bem-aventurança, e essa bem-aventurança é diferente das 3 primeiras. As 3 primeiras, ele vai começar, felizes os pobres de espírito. Aí ele vem na segunda, felizes os que choram. Na terceira, felizes os mansos. Essas 3 bem-aventuranças, ele leva as pessoas a encararem a realidade delas. Você é uma pessoa que chora. Você é uma pessoa mansa, apesar do que acontece, apesar dos ataques que você recebe. Você é pobre de espírito. Então, Jesus ele está falando, olha, a condição de vocês é essa, e apesar dessa condição, vocês em Cristo, vocês são felizes. É difícil de entender isso, mas Jesus está falando com a audiência dele. Mas aqui nessa 4ª bem-aventurança, nesse 4º momento, quando ele vai falar de felicidade, ele fala de algo que tem a ver com atitude. Ele fala com pessoas que estão inconformadas com a situação delas. Então, porque elas estão inconformadas, ele está falando para elas, ó, vocês têm fome, vocês têm sede. É gente procurando ajuda. É gente que está fazendo alguma coisa para sair daquela situação. Sabendo de tudo isso, sabendo quem é a plateia, sabendo quem é a multidão, sabendo o que Jesus está falando aqui, esse versículo 6, ele tem 2 poderosas mensagens para a gente. A primeira mensagem: sofremos por amor à justiça, porque somos injustiçados. É por isso que a gente sofre. Uma pessoa que tem desvio de caráter, uma pessoa fria, uma pessoa que não se importa com os sentimentos dos outros, uma pessoa que ela não tem remorso quando ela faz algo ruim para os outros, uma pessoa que não se arrepende das suas sabotagens, porque tem gente que vive sabotando os outros, não aceita as regras, não anda naquilo que é acordado, porque é sabotador, é sabotadora. Gente egocêntrica que só pensa em si. É gente psicopata, e isso que eu te falei é a explicação de um psicopata, de uma psicopata. É gente que não está nem aí para a injustiça. Nós sofremos por amor à justiça, porque se você ama a justiça, você sofre quando a injustiça acontece. É simples. Presta atenção. Porque agora eu queria refletir com você para a gente não confundir e não se deixar levar pelo nosso senso de justiça. Vou te explicar. Quando eu quebro um vaso, é acidente. Quando você quebra, é irresponsabilidade. Esse é o nosso senso de justiça. Nós somos bonzinhos para os nossos erros. A gente encontra explicações para os nossos erros. A gente tem boas desculpas para os nossos erros. Mas para o erro do outro, a gente é extremamente rigoroso. A gente tem rigor. Então, o senso de justiça nosso, ele pode nos enganar. Pastor, mas as injustiças na minha vida estão doendo. Eu sofro injustiça dos meus colegas de trabalho, eu sofro injustiça dos meus irmãos da igreja, eu sofro injustiça do cônjuge, eu sofro injustiça dos meus pais, eu sofro injustiça dos meus filhos, eu sofro injustiça dos fornecedores, eu sofro injustiça do meu patrão.
Eu sofro injustiça dos meus empregados, que são infiéis a mim. Pastor, eu sofro injustiça dos vizinhos, do pessoal do condomínio. Pastor, eu estou me arrastando num processo, numa pendência judicial faz anos, e é injusto aquilo, e ninguém me socorre, nenhum advogado me ajuda. Inventaram uma história, pastor, na minha família, que está acabando comigo, e é mentira, é injusto, e eu estou sofrendo. Ninguém acredita em mim. Deixa eu citar para você Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e o vosso coração através de Cristo Jesus. O que eu poderia dizer para você quando você fala que você está sofrendo injustiça, é para você ficar em paz. E eu queria que você repetisse comigo, Filipenses 4, 7. Vamos lá? E a paz de Deus. Vamos começar de novo que o coral está fraco. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Amém? Agora para ficar bom. De novo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações através de Cristo Jesus. Você entendeu o que você acabou de falar comigo? Você consegue entender o que você acabou de declarar? Que não é palavra do pastor Ed, é palavra de Deus. A igreja de Filipos, através de Paulo, da sua pena, inspirado pelo Espírito Santo. Então deixa eu te dizer o que Paulo está falando aí. Você vai precisar escolher e decidir. A paz de Deus, ela excede todo entendimento. Presta atenção, você pode não estar entendendo porque você está sendo injustiçado, e fique em paz. Você não vai entender, porque injustiça é injustiça. Você não vai entender. Eu preciso abrir mão do entendimento para viver em paz. Você consegue entender isso? Amém? A gente faz muita pergunta. Senhor, por quê? Senhor, não é justo. Senhor, estão me atacando. Senhor, eu estou sofrendo. E porque você faz muita pergunta, e porque você fica apavorado, humilhado, preocupado, você não tem paz. Você não dorme. Você não se alimenta direito. Aí Paulo vem com esse texto. A paz de Deus, ela excede, ela ultrapassa todo entendimento. E ela cuida, é demais esse texto, da minha mente, do meu racional, dos meus questionamentos, das minhas ponderações. E ela também cuida do meu coração, das minhas emoções. Tem muita gente sofrendo doenças emocionais nesse tempo, gente. Gente morrendo de ansiedade, de depressão. Sabe, são doenças assim que a medicina não consegue explicar. Todo dia aparece uma doença nova. Uma fobia nova, um negócio novo. E aí Paulo está dizendo para aquela igreja, dizendo para a IAP do Parque hoje, a paz de Deus excede todo entendimento. Portanto, eu sofro por amor à justiça por causa das injustiças. Portanto, a justiça que eu tenho que buscar em oração não é a minha.
eu preciso desejar na minha vida a justiça de Deus. Amém? E a justiça de Deus, muitas vezes, poderá decepcionar você e a mim. Porque não é aquela justiça que eu estava pedindo. Não é a justiça que eu queria. Senhor, destrói o meu inimigo. Senhor, acaba com aquela pessoa. Senhor, extermina aquela família. Senhor, acaba com os meus concorrentes. Ah, Senhor, o Senhor podia, dar uma doença ali. Vocês estão entendendo? A justiça de Deus, ela é perfeita e ela é justa. E Deus, quando coloca a mão, meu amigo. Então, quando eu oro, quando eu sofro por amor à justiça, eu não posso sofrer por amor à minha justiça, porque a minha justiça é imperfeita. Mas eu tenho que ter amor pela justiça de Deus na minha vida. É Davi que vai falar: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas Davi tinha plena consciência que pior era cair nas mãos do inimigo, cair nas mãos do mundo, cair nas mãos do inferno. Porque nas mãos do Deus vivo, é horrendo nas palavras bíblicas, porque Ele é Deus. Deus, Ele pode me colocar numa maca, em coma, por 300 dias numa UTI, e ao final de 300 dias me tirar de lá sem nenhuma sequela. Quem crê nisso? Amém? Deus pode fazer isso. Eu vou achar terrível, minha família vai achar terrível, nós vamos sofrer. Mas Ele tem poder para fazer isso. Eu vou fazer Edmilson parar. Está viajando muito. Vou fazer ele ficar quieto no canto. Vocês estão entendendo? E muitas vezes, a justiça de Deus, que a gente não compreende, que a gente não entende, ela vai nos livrar de um monte de encrenca. Por quê? Porque ela nos dá paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. A segunda mensagem poderosa desse versículo 6. Sofremos por amor à justiça, porque adoramos a um Deus justo. Você não adora qualquer Deus. Você adora o Deus que é completamente, perfeitamente, absolutamente justo. Portanto, a régua de Deus é muito acima da nossa. Portanto, o padrão de Deus é outro. Os termos de Deus para que a gente esteja aqui, o nível é lá em cima. O nosso nível é aqui embaixo, mas o nível de Deus para relacionamento é lá em cima. Ele desce até nós e Ele se digna a estar com a gente. Mas Ele quer elevar o nível. E Ele vai elevar o nível. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo dEle. A palavra justiça, no versículo 6, nessa segunda mensagem poderosa do texto, a palavra justiça, ela é o equivalente hebraico à palavra tzedaká, e significa observância e obediência aos mandamentos. Uau! Aí o significado aqui muda. O significado aqui fica muito rico. Aqui, os felizes que têm fome e que têm sede, eles têm fome e sede de obedecer aos mandamentos de Deus. Eu estou falando do Jesus no Novo Testamento, que muita gente fala que Ele só prega amor. E de fato, a essência da pregação do Evangelho é amor. Mas o amor de Jesus, ele vem carregado. Ele vem num combo completo de coisa boa, espiritual e profunda. Entre elas, a sua lei, os seus mandamentos. Portanto, aqui, os felizes, eles honram, eles primam, eles priorizam obedecer.
Existe uma profecia no livro do profeta Amós. Amós 8, versículo 11. Se você for procurar aí, eu te ajudo. Daniel você conhece. Na sequência de Daniel tem Oséias. Aí tem Joel, aí chega Amós. Ficou fácil, né? Para quem está procurando. Tem uma profecia, o versículo 11 diz que Deus, Ele vai enviar sobre a terra uma fome e uma sede que não será de alimento, mas é uma fome e sede pela palavra de Deus. Amém? Só que se você ler o versículo 12 na sequência, você vai perceber que essa profecia, ela é pesada e é para os últimos tempos. No versículo 12 ele vai dizer que as pessoas vão correr de forma errônea. Algumas traduções usam a palavra vagabundo, vão correr vagabundas de um lado ao outro do planeta, procurando a palavra de Deus, mas não vão achar. E olha que coisa, quem coloca a fome e a sede pela palavra nelas é o próprio Deus. E elas vão procurar a palavra de Deus e não vão achar. Esse é o tempo que a gente fala na igreja, em teologia, nos estudos, quando a porta da graça vai se fechar. Hoje nós estamos aqui. E juntamente com a IAP do Parque, tem milhares de templos abertos hoje, pregando o Evangelho. E você pode pegar o teu carro, vir à igreja e assistir um culto. Você pode sintonizar aí a sua televisão e assistir esse culto e essa transmissão. Mas Amós está dizendo que vai ter um tempo que as pessoas vão procurar a palavra de Deus e elas não vão encontrar e vão ficar com fome e com sede. Quem aqui já foi pregar ou cantar ou só visitar uma igreja lá na última linha do interior paulista? Exemplo, Santa Fé do Sul. Tem uma igrejinha nossa lá. Vai lá, você, um sábado. Chega lá sem avisar. Sabe o que vão fazer? Sabe? Não? Levi, você vai lá sozinho, sem a Sueli. Tem que ser sozinho. Quando você pisar lá, os irmãos vão falar assim: irmão Levi, chegou, você vai pregar. Irmão Levi, você canta. Gente, o irmão Levi chegou. Se ele é Levi, é levita. Quem já passou por essa experiência aí? Levanta a mão. É assim. Sabe por que é assim? Porque eles não têm o rodízio, eles não têm gente sobrando, eles não convidam um monte de pastor que tem perto que pode vir, porque eles não têm uma equipe lá para trabalhar. Portanto, quando você chega, você chegou, meu irmão, e você vai compor com eles, e é uma festa para eles, porque eles não têm fartura, como aqui no estado de São Paulo, aqui próximo da capital, a gente tem. Mas vai lá para você ver. Aninha e Raik, vocês vêm de uma igreja de São Paulo que você era pastora, você é o pastor, você pregava, você se convertia, você orava, impunha as mãos sobre você e estava tudo certo. Não era assim? Olha lá. Amém? Percebeu? Então, essa sede, essa fome pela palavra vai invadir o planeta Terra. E é um momento, gente, próximo da vinda de Cristo, quando isso acontecer. Estejam atentos. Vai estar se cumprindo aquela palavra de Apocalipse: quem é santo, se santifique mais. Quem é imundo, seja mais imundo. Quem está perdido, se perca. É um momento muito curto entre o caos que está acontecendo no planeta e o aparecimento de Jesus nos ares. Bom, pastor, mas felizes os que têm fome e sede de justiça. Tá bom, então Amós está falando que vai vir uma sede e uma fome pela palavra. Outro texto profético para a gente fechar essa ideia.
é Jeremias 33, 15 e 16. Em Jeremias 33, 15 e 16, é dito ali para Davi, profeticamente, que um renovo seria levantado e que nunca faltaria ninguém para se assentar no trono de Davi. E é legal que o versículo 16 termina dizendo que existe um nome para a igreja, e o nome que se dá a Deus é o Senhor, justiça nossa. Amém? Quem é o renovo aí dessa profecia de Jeremias? É Jesus Cristo. O trono de Davi, muita gente pode estar pensando, está desocupado. Não. Jesus Cristo, na sua ressurreição, ele foi entronizado nos céus. Ele reina absoluto. Ele reina absoluto. Portanto, gente, o tempo de saciarmos a nossa fome, a nossa sede em Deus, honrar os seus mandamentos, adorá-lo, obedecê-lo, é hoje, é agora. Não é outro tempo, não é outro dia, é agora. Nós sofremos por amor à justiça, então vai ser dor, vai ser sofrimento, vai tudo isso. Mas não esquece o tema geral da nossa série, felizes os que sofrem. Nós somos felizes. E é uma felicidade como a paz, que excede todo entendimento. Para a gente concluir, quando o versículo 6 termina, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Essas duas palavras, serão saciados. Quando você pega a gramática do grego, essas duas palavras, o tempo delas é a voz passiva. Isso significa que os apóstolos, não adiantava eles tentarem fazer nada que eles pudessem fazer pelo esforço deles para alcançar uma justiça. E também o verbo nesse texto é o passivo divino. Significa que somente Jesus, exclusivamente Jesus, numa ação direta dele, pode enviar justiça na minha vida e na sua vida. A gente depende unicamente dele. Bom, felizes os que têm. Tem é presente. Os que têm fome e sede é agora. Porque eles serão, é futuro. Eles serão saciados, é lá na frente. O que eu e você temos que fazer nesse tempo? Entre o tempo que eu tenho fome e sede, até o momento que a minha fome e a minha sede serão saciadas por Cristo. Evangelho de João 6,35. Eu sou o pão da vida, Jesus falando. Aquele que se alimenta de mim, ele nunca mais terá fome, ele nunca mais terá sede. Eu sei que tem gente aqui orando. Eu sei que tem gente aí orando. Eu sei que tem gente que está gastando muita grana com questões trabalhistas, judiciais, pendências. Está tudo certo. São recursos que a gente tem e a gente tem que lançar mão deles. Mas você precisa sair desse culto entendendo que a justiça na sua vida, a justiça plena, perfeita, ela só vai acontecer mediante a soberana vontade de Jesus Cristo. Ele pode operar esse milagre na sua vida. Como é que a gente espera? É bonito o texto de João 6,35. Eu sou o pão da vida. Mas pastor, fica muito figurativo, muito metafórico. Eu queria algo palpável. Tem. A cada 2, 3 meses, acontece aqui na nossa igreja. O meu corpo verdadeiramente é comida. O meu sangue verdadeiramente é bebida. Aquele que come o meu corpo e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. A ceia do Senhor. Não se afaste da ceia do Senhor.
esteja preparado para a ceia do Senhor. Participa da ceia do Senhor. Se você tem fome e sede, a ceia pode ser o ponto de partida para você matar sua fome e a sua sede e saciar tudo isso. Sim, nós somos felizes, nós sofremos por amor à justiça, mas é um sofrimento que cria em nós uma fé profunda, uma maturidade profunda, porque está centrado sempre nele, na palavra dele, nas promessas dele. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe.